Olá, gurizadinha de Campo Bom! Estamos aqui para mais uma feira de ciência e tecnologia com vocês. Espero que vocês estejam aproveitando os projetos, os vídeos, as oficinas que estão acontecendo presenciais e espero principalmente que vocês estejam tentando e construindo os projetos propostos, como esse que a gente vai mostrar aqui para vocês. Numa outra feira de ciência e tecnologia, que se eu não me engano foi a do ano passado, a gente construiu um autômato de bailarina. Vocês lembram disso? Inclusive eu quero ver quem é que criou esse projeto e mandem pra gente, quem usar Instagram, manda ali no @elimusocial ou pede pra mãe, pro pai ou pra prof mandar pra gente no Instagram que a gente vai postar os projetos de vocês, inclusive os projetos que a gente está mostrando nesta feira de ciência e tecnologia. O projeto da bailarina que nós fizemos na feira passada foi parecido com esse daqui. Lembram? Um autômato, ele tem um eixo aqui no meio que a gente vai aprender como fazer e a bailarina em cima que ela fica dançando. Hoje a gente vai fazer um autômato um pouquinho mais elaborado, mas não é difícil. Esse daqui, ó, é o autômato da centopeia. Então ela vai se mexendo, ó, o corpinho inteiro. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem e vocês podem ver que aqui embaixo o eixo ele é um pouquinho mais elaborado, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais em como fazer esse movimento, mas é um projeto bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar e tem que fazer, viu? Esse daqui a gente fez com MDF, que ele é uma espécie de madeira, mas é uma madeira bem fácil de trabalhar. Ele tem 1 milímetro de espessura, então é uma madeira bem fininha. Essa partezinha aqui de cima, ela tem 15 centímetros por 10 de largura e são todas as partes dele deste tamanho. Então todas as pecinhas desse autômato, ela é 15 centímetros por 10. Por falar em centímetros, uma coisa importante para a gente saber assim, nesse projeto e em muitos projetos que vocês vão desenvolver, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver para criar bem os nossos projetos. É tipo um poder a mais que a gente tem que ter e que a gente aprende fazendo e tentando fazer essas coisas, que é a habilidade de medir, a gente saber usar uma régua. Isso parece que é simplesinho e a gente aprende talvez na aula de arte ou a gente aprende na aula de matemática, mas a gente acaba não colocando muito em prática. Aí na hora que a gente vai criar um projeto, a gente acaba que não sabe muito bem como medir as coisas. Então, para qualquer projeto desses, pelo menos os nossos aqui da Elimu que a gente está mostrando para vocês, a gente vai ter que usar bem a régua. Se a gente não usa bem a régua, não faz tudo com as medidas certinhas, as medidas propostas, pode ser que o nosso projeto não dê muito certo. Aí na hora que a gente for fazer o nosso autômato funcionar, ele vai ficar todo trancado, ele não vai funcionar ou alguma coisa vai ficar torta. Aí vocês vão ter que desmanchar e fazer de novo, que também não tem problema. A gente sempre erra nos primeiros projetos, sempre alguma coisa dá errado e não tem problema nenhum. Mas usem a régua e utilizem as medidas que a gente vai propor nos projetos, que vocês vão ver que vai dar tudo certo. Então aqui eu tenho as peças para mostrar para vocês. Essa peça aqui, ó, é a parte de cima aqui do meu autômato, que ela tem todos os furinhos aqui, no total são 10 furinhos em paralelo. Eu fiz esses furinhos sempre medindo assim uma distância de 2 centímetros entre um e outro. Então eu peguei a régua, medi, marquei com lápis, eu vou precisar de um lápis. Aí eu medi, fui marcando todos os espaços, 2 centímetros, marquei 2 centímetros, marquei 2 centímetros, marquei. Depois eu passei para o outro lado, marquei também 2 centímetros, 2 centímetros. Eu fiquei com todos os furinhos que eu preciso para passar os palitos da centopeia. Eu preciso ter 2 peças dessas iguais, porque vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho 2 pecinhas com os furinhos para passar os palitos. Por quê? Porque senão a centopeia ela fica meio guenza ali, os palitos, eles não ficam muito retinhos e aí não gira direito, o autômato não funciona direito. Então vocês vão precisar de 2 peças como essa, com furinhos. Aqui eu tenho 10 furinhos em cada uma das peças, com uma distância de 2 centímetros de cada um. Precisa ser exatamente nesse modelo que eu estou mostrando, com 2 centímetros, com 5 furinhos? Não. Pode ser um outro modelo que vocês queiram fazer, mas vocês precisam
ter medidas, eles precisam ter uma distância entre eles que seja medida para depois ali embaixo vocês saberem qual é a distância que tem que colocar os eixos. Então, vocês vão pegar uma folhinha de papel e vocês vão anotando tudo que vocês estão fazendo no projeto, todas as medidas, para depois vocês saberem onde é que tem que colocar os eixos, tá legal? Aqui são as laterais do nosso projeto. Essas duas partes aqui, ó, elas têm um furinho que passa esse palito aqui que dá o movimento de toda a centopeia. Então, esse furinho aqui, ó, ele não tá bem no meio da madeira, ele tá mais para baixo. Então, eu também fiz uma medida para eu saber aonde que eu tenho que botar o furinho. Eu coloquei do chão até o furinho 6 centímetros. Aí, fui lá na outra madeirinha do chão até o furinho 6 centímetros. E da lateral até o furinho, para ele ficar no mesmo lugar do outro, eu também tive que medir. Então, eu medi aqui 4,5 centímetros da lateral até o furinho, que dá a mesma coisa do outro lado, 4,5 centímetros da lateral até o furinho. Então, tudo tem medida aqui. Aqui é a basezinha de baixo, que é uma madeirinha sem furinho nenhum, né? Que é esta parte aqui de baixo, ela não tem furinho nenhum. E neste projeto aqui, ó, isso aqui foi até uma ideia do Prof. Dirceu, que ele tá em outros vídeos aí para vocês. Pra gente deixar a nossa caixinha com bastante, bem firme, para que ela não fique meio guenza, assim, indo para um lado para o outro, ele cortou uns triângulos, 2 triângulos de MDF, aí ele fez o corte com um estilete, utilizando essa basezinha aqui para corte. Aí vocês precisam pedir ajuda pro prof, ou para a mãe ou pro pai. E colou os triângulos aqui, porque o triângulo ele dá uma estrutura na nossa caixa e ela não fica guenza. Então isso é uma ideia que vocês podem fazer no projeto de vocês, mas não é super ultra necessário. Vocês podem fazer, vai ficar mais firme, tá bem? Outras coisas que a gente vai precisar para este projeto é essas rodinhas aqui, que ali eu coloquei elas de MDF, mas não precisa ser de MDF, elas podem ser de papelão. Aqui são 2 rodinhas de papelão coladas uma na outra. Aqui eu vou mostrar para vocês na chapa de papelão, onde eu já cortei, já desenhei a rodinha, vocês vão desenhá-la antes. Peguem um molde de rodinha, desenhem, coloquem um molde de rodinha, pode ser uma tampinha de água mineral. Vocês vão colocar aqui, vocês vão riscar com lápis e depois vocês vão cortar as rodinhas. Inclusive as rodinhas da centopeia também são de papelão. Então vocês vão ir cortando as rodinhas e vão colando uma na outra para ela ficar mais grossinha. Ali na centopeia, no corpinho da centopeia, eu colei 3 rodinhas de papelão dessas aqui. Depois eu peguei o EVA, fiz uma tirinha de EVA e colei na volta do corpinho da centopeia. O EVA vocês podem usar as cores que vocês gostam. Eu botei ali amarelo, vermelho, verde, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Aqui tem várias cores de EVA. Vocês vão revestir a centopeia toda com EVA e ela vai ficar com um corpinho assim. Ou também vocês podem fazer ela pintada. Então até agora a gente usou as peças de MDF, papelão para fazer a nossa centopeia, o EVA para cobrir o corpinho da centopeia. A gente precisa dos palitos de churrasco que estão aqui, ó, para fazer toda essa estrutura da centopeia. Esses palitos a gente encontra em qualquer lugar, né? Qualquer loja, supermercado, papelaria tem esses palitos. Então a gente vai precisar aqui de 10 palitinhos para o corpinho da centopeia, aqui, que são esses que estão aqui, e mais um palitinho que vai aqui no eixo para fazer a centopeia andar. Aqui vocês estão vendo que dentro do eixo, embaixo dos palitinhos, como são 2 palitos, não tem como a gente deixar ele solto, né? Porque senão não vai pegar na rodinha aqui. Então eu recortei um triângulo, um retângulo. Ó, tô atrapalhando aqui as figuras geométricas. Eu cortei um retângulo de papelão
mais ou menos ali na medida que dava entre uma rodinha do eixo aqui e outra, e colei as duas extremidades do palitinho nesse retângulo, porque daí quando eu giro a rodinha pega no retângulo e ele faz o movimento. Uma outra coisa importante aqui do eixo é que no autômato da bailarina a gente passa o eixo bem no meio, né? Lembram? Quando a gente fez o autômato da bailarina, o palito do churrasco, ele passa bem um furinho no meio. Esse da centopeia, ele vai passar em diversos furinhos de lugares diferentes, justamente porque a gente quer esse movimento, que cada parte da centopeia, ela fica em uma altura diferente quando a gente gira aqui o eixo do autômato. Então, uma rodinha vai ter um furinho no meio, a outra rodinha vai ter um furinho mais na extremidade, a outra pode ter mais entre o meio e a extremidade. Vocês podem escolher onde vão fazer os furinhos das rodinhas ali no meio, onde vai passar o palito que faz o movimento, tá bem? Como que faz esse furinho? Se for no papelão é mais fácil. Até com o próprio palito de churrasco vocês vão ir forçando o papelão e vocês talvez consigam furar com a tesourinha. Mas a ferramenta que a gente usa aqui, e é uma ferramenta muito útil para usar ou aí no espaço maker da escola, as escolas que tem um espaço maker, ou até na oficina do pai em casa, aquelas ferramentas que o pai tem na garagem, a gente pede ajuda para o pai, para a mãe, para a professora, para o professor. É uma parafusadeira, que é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer os furinhos tanto no papelão quanto no MDF. Ou também a gente tem a microretífica. Essa é a microretífica. Normalmente a microretífica ela tem umas broquinhas mais fininhas. Então, às vezes, a gente precisa alargar um pouco o furinho ali para entrar o palito de churrasco, mas dá também. A microretífica ela vem com vários acessórios também de lixa, de corte, que a gente pode utilizar para fazer os nossos projetos. Então, são ferramentas legais que a gente precisa ter no espaço maker que a gente tem na escola, ou aí na rede, ou em casa, na oficina do pai ou da mãe, né? Para a gente fazer os nossos projetos. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente cria esse eixo aqui de dentro, que é a parte mais complicadinha da nossa centopeia. Depois, ao final do vídeo, a gente vai mostrar mais de pertinho umas imagens de todas as partes da centopeia, tá legal? Vou mostrar aqui como cria o eixo. Então eu peguei aqui as rodinhas de papelão, que eu falei pra vocês que dá pra ser de papelão. Fiz os furinhos, nessa eu fiz o furinho na ponta, nessa do meio, nessa bem na ponta de novo, porque eu posso botar ela de forma diferente no meu palito, que eu vou mostrar agora. Então aqui, ó, coloquei o meu palito e coloquei a minha primeira rodinha, que ela tem um furinho no meio. Agora eu peguei uma outra rodinha que tem um furinho bem na extremidade. Ó como já ficou. Isso aqui quando girar, é que eu ainda não colei com cola quente, né? Depois eu vou passar uma colinha quente do lado. Mas isso aqui quando girar, eles vão fazer já um movimento diferente, vão levantar o palito de uma altura diferente. Vou pegar uma outra, vou colocar diferente, vou colocar assim essa outra. E esta outra pra cá. Então eu posso ter assim, ó. Uma bem alta, uma bem no meio, uma bem para baixo e uma mais ou menos. Isso daqui é que dá o movimento do corpinho da centopeia. Depois vocês vão pegar a cola quente e vocês vão fazer um pontinho de cola quente em cada uma dos lados ali do furinho da rodinha de papelão, que daí ela vai fixar. Mas lembrem do que eu falei da importância da medida? Então, é aqui que a gente tem que ter atenção na medida. Lembrem que eu falei para vocês que aqui eu tenho um espaço de 2 centímetros entre um par de palitos e outro? A mesma coisa eu tenho que tomar cuidado aqui na parte do eixo. Por quê? Senão o meu papelãozinho aqui ele não vai encontrar as rodinhas para fazer o movimento. Então a gente tem que se ligar nessa questão de medir tudo e fazer tudo com as medidas certinhas, que não precisam ser as minhas medidas. Vocês podem inventar
um autômato ou com mais partes da centopeia, ou criar um dragão. Eu já vi um autômato de dragão, que é o mesmo princípio desse daqui, mas mais comprido. Vocês podem inventar o que vocês quiserem, mas é muito importante que vocês anotem as medidas para depois vocês usarem nas outras partes do projeto as mesmas medidas, para ele dar certo, tá ok? Aqui também eu separei, ó, esse daqui vai aqui no meio, o eixo, né? Então eu faço isso daqui e depois eu coloco as rodinhas aqui no meio. Tem duas formas de eu fazer isso daqui. Eu posso ou primeiro fazer meu eixo e deixar ele prontinho e depois eu colo as laterais da minha caixinha da centopeia, ou eu posso fechar a caixinha da minha centopeia, aí eu vou enfiar o meu palito aqui no buraquinho que tem do palito. Esse aqui não vai entrar. Ó, esse aqui tá mais firme, mas ele entra. E depois que eu enfio o meu palito aqui na caixinha, é que eu ajusto as rodinhas aqui no meio. Esse é o jeito mais difícil, porque aqui tu tem que acertar direitinho a medida, as rodinhas, como tu quer que fique. Então é mais fácil tu montar o eixo e depois tu fechar a caixinha já com o eixo pronto. Tá legal? Mas aí vocês podem escolher. Se vocês terminarem essa parte da caixinha, do eixo e não ficar bem certinho, não tem problema nenhum. É só desmanchar e fazer de novo com as medidas certinhas para ele dar certo depois no final, tá bem? Aqui também deixei dois palitos para mostrar para vocês como eles entram aqui, ó. Eles entram bem certinho. Eu botei no buraquinho de cima, ó, e entrou no buraquinho de baixo. Dá para ver? Botei no de cima, entrou no de baixo. Por quê? Porque eu usei as medidas certinhas. Então, por isso que é importante a gente medir bem as duas peças para elas ficarem exatamente no mesmo lugar, o furinho de cima e o furinho de baixo. Porque se não ficar exatamente no mesmo lugar, o palitinho pode ficar roçando e na hora de subir e descer ele fica trancado, tá bem? Mas também, se vocês fizerem e ficar assim como eu falei, dá para arrumar. Ou a gente alarga o buraquinho ou a gente desmancha e faz de novo, que não tem problema nenhum. Então aqui vai os dois palitinhos, pra gente depois colocar lá no eixo. Aqui eu tô encaixando o meu eixo, né? Aqui eu tô encaixando a minha parte de baixo, que é meu eixo. E como é que eu faço para os palitinhos ficarem bem em cima do meu eixo para depois ele subir e descer? Eu faço um retângulo de papelão, que eu já falei para vocês, e na hora de colar eu colo as duas extremidades do meu palitinho, eu colo o meu retângulo de papelão, que daí ele vai ficar bem em cima do meu eixo. Na hora que eu girar, ele vai subir e descer sem problema nenhum. Entendeu? Exatamente como tá aqui, ó. Na hora de girar, ele tá pegando na basezinha de papelão e sobe e desce sem problema nenhum. Agora vem uma parte muito legal do nosso projeto, que é a parte que vai deixar cada projeto diferente um do outro. Cada um de vocês podem inventar a decoração que quiserem para o projeto de vocês. Da centopeia eu fiz desta forma porque era o material que eu tinha, então eu tinha essas coisas todas aqui, mas pode ser que vocês tenham materiais diferentes, ou aí na escola, ou na casa de vocês. Pode ser que vocês tenham retalhos, botões de roupa, botões que a mãe não vai usar mais ou que a avó não vai usar mais. Pode ser que vocês tenham tinta guache, eu tenho aqui uma outra tinta que é a PVA. Então vocês podem decorar e fazer uma arte no projeto de vocês que vocês quiserem. Essa bailarina aqui, ela foi feita toda de papelão e tá toda pintada, toda a arte que tem nela é pintada com tinta PVA. Essa tinta PVA, ela é muito legal porque ela não tem cheiro e ela seca super rápido. É essa daqui, ó, tinta PVA para artesanato. E tem umas cores muito legais. Vocês vão usar pincel, né, para pintar. Eu tenho diversos formatos aqui de pincel para a gente fazer umas artes legais. O ideal é que a gente tenha pincéis diferentes, que dê para fazer uma arte bem tri no nosso projeto. Eu tinha também esses pompons aqui, ó. Eu encontro esses pompons no Mercado Livre, eu compro tudo na internet, que é baratinho e eu sei que tem de diversos tamanhos, de diversas cores. Então vocês podem utilizar pompom ou outro material que vocês tenham. A gente trabalha nos projetos muito com isso daqui que é legal,
O nome comum disso daqui é limpador de cachimbo, mas também na internet a gente encontra por hastes de chenille. Ela é um pouco mais difícil de achar, mas no Mercado Livre tem bastante. E é assim, a gente compra de diversas cores, dá para fazer diversos projetos, porque elas são moldáveis, então a gente dobra, enrola, faz do jeito que a gente quiser. Uma outra coisa legal também, principalmente para esse aqui de centopeia, né? Ela tem olhinhos, então a gente coloca esses olhinhos ou esses adesivos que ele já vem numa cartelinha que é só tirar e colar, e cola super bem tanto no papelão quanto no EVA. Ou tem olhinhos assim, que são pecinhas que a gente compra também, que a gente cola ou com cola quente, ou a gente cola com super cola, aí o que vocês tiverem. Eu acho até que com cola branca vocês conseguem colar. Aqui também eu tenho fita, que eu usei ali um pedacinho de fita para fazer o lacinho da centopeia, fita cinza ou fita preta. Tenho bolinha que passa fio dentro, bolinhas de artesanato que passa fio dentro, que eu posso usar para alguma coisa. Enfim, vocês podem pegar tudo que vocês têm e ter ideias diferentes para criar e enfeitar os projetos de vocês, fazer a arte que vocês quiserem nos projetos. O legal é que depois todos os projetos ficam diferentes, porque cada um teve uma ideia diferente, cada um vai ali deixar sua criatividade fluir e fazer uma arte diferente nos projetos. A gente quer muito ver os projetos de vocês prontos. Então assim, se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida na hora de fazer o projeto, ou se fizerem, ele não deu certo, vocês querem ver por que não deu certo, envia pra gente, @elimusocial no Instagram, que a gente vai ajudar vocês, a gente vai dar o apoio ali para vocês terminarem os projetos. E aqueles que conseguirem fazer o projeto todo da centopeia, terminar, tira foto, faz vídeos e manda pra gente, que a gente vai postar os projetos de vocês, tá legal? Mas qualquer coisa, a gente tá aqui, a gente quer muito ver os projetos prontos, então enviem pra gente todas as dúvidas que vocês tiverem, tá legal?